Bem-vindos à 10ª parte da nossa série Quem é Deus? Os atributos de Deus. Hoje a gente vai entrar no lugar mais sagrado, o Santo dos Santos, para falar sobre a santidade de Deus. Sabe, quando a gente pensa em Deus, palavras como amor ou poder logo vêm à cabeça. Mas tem uma palavra que a Bíblia põe no centro de tudo: santo. E olha, entender o que isso significa muda tudo. Então, vamos pensar nisso. Por que será que a palavra que talvez seja a mais importante sobre Deus é justamente a que a gente menos entende? É que a santidade nos lembra que Deus não é comum. Ele não é alguém que a gente pode manipular e ele não cabe nas nossas caixinhas. Se a gente tira a santidade da equação, a adoração perde o peso e a fé vira só um tipo de autoajuda. Então, vamos direto ao ponto. O que exatamente significa santo? A palavra original, lá da Bíblia, nos dá a chave para a gente desvendar esse conceito tão central. No hebraico, a palavra é kadosh, e ela carrega uma ideia dupla que é fundamental. Ser santo, antes de mais nada, é ser separado, distinto, sabe? Completamente outro. É a diferença gigantesca que existe entre o Criador e tudo, absolutamente tudo, que foi criado. E essa ideia se divide em duas partes cruciais. De um lado, temos a transcendência. Deus é totalmente separado da criação. Ele é o totalmente outro. E do outro lado, a pureza moral. A Bíblia chega a dizer que os olhos de Deus são tão puros que não conseguem nem olhar para o mal. Nele não tem mancha, não tem pecado, não tem nenhuma sombra. É a perfeição moral absoluta. Esses são os dois pilares da santidade. E aqui está o pulo do gato. A santidade não é só mais uma característica na lista de atributos de Deus. Na verdade, ela qualifica todo o resto. O amor de Deus é um amor santo. A justiça dele é uma justiça santa. O poder é um poder santo. É isso que torna o caráter dele tão puro, tão belo e, no fim das contas, totalmente digno da nossa confiança. Tá, mas e na prática? Como é que um ser humano reage quando dá de cara com essa santidade toda, essa santidade avassaladora? Bem, a Bíblia nos dá um exemplo poderosíssimo na experiência do profeta Isaías. Imagina a cena. Isaías tem uma visão do trono de Deus. E o que ele escuta é o som do céu inteiro adorando, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E olha que legal, no hebraico, repetir uma palavra 3 vezes é o superlativo máximo. Não é só muito santo, é o grau mais supremo e absoluto de santidade que pode existir. E a reação de Isaías não é um "Uau, que legal", é pavor. Ele grita: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros." Percebe? A santidade de Deus não o fez se sentir bem consigo mesmo. Ela funcionou como uma luz super forte que expôs, na hora, toda a impureza e o pecado dele. Isso mostra perfeitamente o que a gente pode chamar de efeito Isaías. Um encontro verdadeiro com a santidade de Deus nunca, jamais, vai produzir orgulho. Pelo contrário, revela a nossa real condição e destrói qualquer ilusão de que a gente é bom por conta própria. O resultado é humildade e confissão. Mas a história não termina aí, na condenação. Fica a pergunta: se um Deus santo não pode tolerar o pecado, como um povo pecador pode chegar perto dele? A resposta está ali mesmo, na própria visão de Isaías. Olha só esse processo. Primeiro, a santidade expõe o pecado. Isaías diz: estou perdido. Logo em seguida, uma brasa viva é tirada do altar do sacrifício e toca nos lábios dele. E aí vem o passo final. A graça purifica e restaura o pecador. A culpa é removida e o pecado perdoado. E aqui está a beleza do Evangelho. A mesma santidade que é um fogo que consome o mal é a santidade que, por meio da graça, purifica quem se arrepende. A santidade de Deus não é um muro que nos impede de chegar perto. Na verdade, ela é o que torna a graça tão necessária e tão poderosa. Agora, vamos trazer isso para os nossos dias. Porque um dos maiores perigos que a gente corre hoje é esquecer essa verdade e acabar banalizando Deus. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado temos o Deus Santo, um fogo consumidor que inspira um temor reverente. Do outro, a ideia de um Deus trivial, tratado como um parceiro comum, um amigo casual. A cultura moderna nos empurra muito para essa segunda visão, né? E por quê? Porque um Deus casual é mais confortável, exige menos. Mas a Bíblia nos chama de volta para a realidade de quem Ele é. Essa pergunta lá do livro de Êxodo ecoa até hoje, combatendo essa nossa tendência à trivialidade. Quem é como tu, magnífico em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas?
E a resposta é clara: ninguém. A santidade dele é incomparável. Certo. Então, qual é a implicação prática de tudo isso para a gente? Se Deus é santo, isso tem um impacto direto e enorme em como a gente deve viver. O apóstolo Pedro é bem direto. O chamado não é para que a gente seja perfeito para então ser aceito. É o contrário. É porque fomos chamados por um Deus santo que nós devemos refletir o caráter dele na nossa conduta. A santidade na nossa vida é a consequência de pertencermos a ele. E essa última citação do livro de Hebreus nos deixa com um pensamento bem sério e urgente. A busca pela santidade não é algo opcional para quem segue a Cristo. É a evidência de uma fé verdadeira, o fruto da graça que nos transformou e o caminho para a comunhão eterna com Deus. Hoje, a gente viu que Deus é santo, distinto, majestoso e moralmente perfeito. Entender isso nos protege de tratar Deus com casualidade e de cair no moralismo sem graça. Mas se Deus é tão santo, surge uma pergunta: como ele lida com a injustiça e o pecado no mundo? Isso nos leva direto ao nosso próximo assunto. Na nossa próxima análise, vamos ver como a santidade age num tribunal porque Deus é justo.